Vamos lá. Esse aqui é um exercício de ótica, nós vamos discutir aqui reflexão espelho plano. Esse exercício caiu na Unicamp em 2012. A figura abaixo mostra um espelho retrovisor plano na lateral esquerda de um carro. O espelho está disposto verticalmente à altura do seu centro, coincide com a altura dos olhos do motorista. Os pontos da figura pertencem a um plano horizontal que passa pelo centro do espelho. Nesse caso, os pontos que podem ser vistos pelo motorista são... É uma questão conceitual, não tem cálculo, porém aqui cabe alguma reflexão, no sentido de que, literalmente cabe uma reflexão, né? Nós temos aqui achurado o espelho, a representação gráfica do espelho do lado do carro. Aqui está o motorista, na altura dos olhos dele, na verdade desenho, e aqui a gente tem vários pontos possíveis, né? Onde o motorista ele pode enxergar ou não. Aqui a gente tem que perceber que o campo de visão do motorista vai estar limitado, ele não vai enxergar todos os pontos, alguns pontos ficam fora do alcance da visão do motorista. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer uma simplificação, né? A gente sabe que não é o raio de luz que vai sair do olho do motorista, é o contrário, né? Então, cada corpo desse aqui que vai estar refletindo luz vinda de alguma outra fonte, como o sol, por exemplo, vai irradiar e vai ter uma reflexão nesse espelho até atingir o olho do nosso motorista. Bom, como que essa reflexão acontece? Nós conhecemos o primeiro princípio da reflexão, da óptica geométrica, que o ângulo de incidência em relação à reta normal vai ser igual ao ângulo refletido. Então, por exemplo, aqui em amarelo, que é o primeiro raio que eu vou fazer atingir o olho do motorista, ele vai fazer um ângulo que eu desconheço, nessa região aqui, que vai ter que ser igual tanto na entrada quanto na saída. Né? Então, na hora de fazer o desenho, era muito interessante que a gente tivesse uma régua ou outro lápis para poder, como era o vestibular, né? Para poder fazer uma linha reta mais ou menos aproximada, de modo que esse ângulo de incidência fosse igual ao ângulo de reflexão na saída aqui. Mesma coisa acontece para essa reta laranja, que é a outra extremidade do espelho. Eu traço duas retas normais, não sei se dá para ver essa aqui do lado direito, N2, N1, lembrando que reta normal é a reta que faz 90 graus em relação ao plano, e no caso o nosso plano aqui é o plano do meu retrovisor. Então, o ângulo de incidência, bem aberto agora, bem aberto mesmo, vai ter que ser igual ao ângulo de reflexão a fim de atingir o olho do meu motorista. Então, esse ângulo agora, por mais que seja diferente desse, tudo bem. Esse ângulo aqui é igual a esse que está saindo, ou aproximadamente igual no meu desenho ruim, tá? Mas a ideia é que seja igual nos exercícios. Então, ele vai entrar aqui com um ângulo alfa, vai sair com o mesmo alfa e atingir o ângulo atingir o olho desse motorista. Desse modo, eu vou compor, fazendo a intersecção das regiões, né, que vão ficar subtendidas por esses dois raios, eu vou encontrar os pontos 1, 2, 5 e 9. Eles estão no campo de visão do motorista, e os outros pontos que estão fora desse campo de visão ficarão invisíveis, estarão no ponto cego, de modo que o motorista não vai conseguir enxergá-lo. Então, basicamente isso